Episódio 7 do Morrendo no Hollow Knight, eu continuei minha exploração pela Vila dos Louva-a-Deus, e depois de finalmente liberar o pulo na parede, eu desbloqueei uma nova mecânica de parkour nesse jogo. E eu posso dizer que o parkour nesse jogo é uma temática bem interessante, mas incrivelmente difícil em alguns pontos. E nesse primeiro você pode ver só um gostinho do que eu vou enfrentar no futuro. Puxei uma alavanca que fez tremer tudo em volta de mim. Eu pensei que algo grande tinha sido aberto, mas eu não sabia aonde, então eu só peguei um caminho aleatório e continuei seguindo. E esse caminho me fez sair da Vila dos Louva-a-Deus. Eu continuei seguindo, mas depois eu voltei pra Vila dos Louva-a-Deus e caí no enorme buraco, e foi então que eu descobri pra que servia aquela alavanca. Tinha uma área bem grande na cidade dos Louva-a-Deus, cheia de inimigos. Eu matei vários deles. E depois de andar muito, eu achei esses 3 louva-a-Deus sentados. E quando eu vi eles, eu já sabia o que me esperava, porque apesar de evitar o máximo possível de spoilers sobre o jogo, eu acabei pegando uma coisa ou outra. E eu sabia que esses 3 louva-a-Deus eram uma boss fight que todo mundo considerava relativamente difícil. Eu até pensei só em ir embora, mas eu decidi voltar e descobri que pra lutar contra eles eu precisava desafiar. Tentei avançar, a porta não abria, voltei, pensei, e no final taquei o dane-se e falei, bora pra guerra, né? Logo depois de desafiar, um dos 3 louva-a-Deus veio pra me enfrentar e uma luta intensa se iniciou. Eu não conhecia os ataques, mas não eram tão difíceis de ser desviados. E depois de muito bate-bate, desvia, pula, esquiva, eu consegui finalmente derrotar o primeiro. Logo em seguida, sem me dar tempo nem pra pensar, vieram os 2 logo juntos, mas era pelo menos o mesmo padrão de ataque. Mas apesar de ser o mesmo padrão de ataque, eu não conseguia ganhar dos 2, obviamente, e o pau que eu tomei foi tão grande que eu falei que era melhor deixar pro futuro. Enquanto eu passeava pelos ermos fúngicos, encontrei esse local e comecei a fazer parkour nele. E pelo amor, mais uma parte de parkour. E eu gosto bastante das partes de parkour, porque é um bom teste de habilidade. Mas tem momentos que, pelo amor, o ódio que eu sinto por esse jogo cresce. No final do local do parkour, eu encontrei mais um NPC que também tava noiado. Depois de falar que Proerd era a solução, ela saiu da noite e descobrimos que ela era Breta, uma nova NPC. E ela começou a achar que eu vim pra resgatar ela, mas na realidade eu tava procurando era dinheiro mesmo. Voltei pra estação da rainha e fiz novamente mais uma parte de parkour, e elas vão ser bem comuns daqui pra frente. E o espacinho apertado pra se passar. E no final desse parkour eu consegui um pedaço de não sei o que lá ainda não sei o que lá, mas no futuro talvez eu saiba. Voltei pra Dartmouth e lá eu encontro Breta novamente, sentada no meu banco, e com esse tamanho não tem nem espaço pra eu sentar. E eu acho engraçado que quando eu sento do lado dela, ela dá um leve gemido e logo em seguida fica corada. Entrei em uma casa qualquer e encontrei novamente aquele NPC dos episódios passados, que eu ainda não sei pronunciar o nome. E ele tava vendendo vários itens interessantes, incluindo mais um fragmento da máscara, que agora eu sei qual é o nome daquilo que eu peguei antes. Também tava me vendendo um amuleto que coleta automaticamente o gel que eu encontro pelo chão, e ele vai me acompanhar por boa parte da gameplay. Encontrei a casa da Breta e lá, por algum motivo, tinha mais um fragmento de máscara e também o diário dela, que eu decidi parar pra dar uma rápida lidinha. E esse diário dela tava mais pra uma enorme fanfic dela comigo. E era cada coisa que eu lia que depois de tanto ler eu até cansei e desisti da leitura e fui embora. Depois de cansar de ler o diário dela, eu encontrei Tais, um outro NPC. E ele aparentemente parecia ser um guerreiro que procurava por grandes batalhas. E ele também citou que em algum lugar tinha uma arena para batalhas e para eu encontrar com ele lá. Eu até cheguei a pensar que ele estava falando do local onde eu matei aquele falso cavalheiro, mas quando eu fui lá confirmar, ele não estava lá. Depois de muito andar, eu acabei sem querer voltando para essa área cheia de cristais roxos, e nesse momento eu percebi que eu estava realmente perdido, porque eu voltei para esse lugar que não tinha para onde ir. Eu já sabia disso. Tava procurando pelo Tais naquela arena onde eu enfrentei o falso cavalheiro, só que eu não consegui encontrá-lo lá, mas em compensação achei outro boss que me liberou um caminho secreto, mas eu descobri que eu precisava de alguma habilidade especial para passar por esse caminho secreto. Episódio 8 do Morrendo no Hollow Knight. Pelo amor de Deus, vocês não sabem o quão perdido eu estava. Eu abria o mapa, sentava na cadeira e ficava olhando para aquele mapa por sei lá quanto tempo, procurando algum lugar que eu não passei. E pode ter certeza que eu fui em muitos lugares repetidos. Eu só não coloquei todos os momentos de eu andando, passando pelos mesmos lugares, porque senão esse vídeo ia ter 2 horas. Depois de muito procurar, eu finalmente encontrei um pedaço na encruzilhada esquecido que eu não tinha olhado. E depois de passar por alguns obstáculos, eu achei um boss! Maulek Incubador era o nome do boss que eu iria enfrentar, acho que assim se pronuncia. E a primeira luta era realmente só pra ver quais eram os golpes dele e aprender um pouco. E realmente eu acabei morrendo sem imaginar muito que eu sobreviveria a essa luta. E velho, vocês não
noção de quantas vezes eu morri pro moleque incubador. Foram muitas mortes. Eu fiquei mais de 40 minutos lutando contra esse boss. E o pior não era nem a luta em si, e sim a chegada até o boss, porque o banco mais próximo ficava muito longe dele. E isso é normal nesse jogo, mas eu odeio muito essa parada de quando o banco fica muito longe do boss. O desafio em si deixa de ser o boss e passa a ser a jornada até ele. E parece algo até legal quando se fala desse jeito, mas imagina morrer por mais de 40 minutos pro mesmo boss e ter que voltar toda hora pelo mesmo caminho longo. E eu coloquei aí pra vocês verem o vídeo acelerado de todo o percurso que eu faço até chegar no boss. Depois de muito tempo nessa luta, eu finalmente comecei a entender um pouco melhor ela. Tentava desviar o máximo possível nas horas certas e focava mais em desviar do que atacar. Tentei mudar meus amuletos de tempos em tempos para tentar estratégias diferentes, e depois de muito tentar, muito mesmo, eu consegui isso. Acabou! Caralho, eu tô me tremendo todo, velho! Desgraçado! Eu te odeio muito! Esse bicho é filho da mãe, velho! Eu te odeio com todas as minhas forças! O prêmio por matar esse boss maldito foi ganhar mais um fragmento de máscara, e agora que eu completei toda a máscara, eu descobri que eu ganho mais uma vida quando eu completo esses fragmentos. Voltei a estar perdido sem saber o que fazer, mas depois de muito andar pra lá e pra cá, encontrei um lugar que parecia interessante, mas o problema é que ele era escuro e eu precisava comprar uma lanterna pra passar por lá. E além da lanterna ser cara pra diacho, ela também ilumina mal, hein? Andei por um longo caminho, quase de uma ponta a outra de uma parte do mapa, e pra no final descobrir que eu entrei pela porta errada. Sacanagem ter andado tudo aquilo pra no final descobrir que eu fui pela porta errada. Ai meu Deus, um boss! Nessa hora eu fiquei preocupado demais, porque eu não sabia se realmente era um boss, porque ele não avançava pra cima de mim. Depois de tomar coragem, falei com ele, descobri que ele não era um inimigo e sim um NPC comum, e o nome dele era o Caçador. E adivinha, ele era um caçador que caçou diversas criaturas, e ele acabou fazendo um diário com isso e entregando esse diário pra nós. Mas não se preocupe que eu nunca vou acessar esse diário, porque ele não é um diário e sim um bestiário onde eu consigo ver todos os inimigos do jogo. Mas eu nunca realmente parei pra usar esse bestiário pra alguma coisa. Virei na esquina certa e cheguei onde eu queria, o Santuário de Pedra, e comecei a explorar aquela área que era pra ser um pouco assustadora, já que não tinha música, só o som dos meus passos e nenhum inimigo vivo, pelo menos. E a única coisa que eu ganhei foi mais um pedaço de máscara. E eu fiquei feliz com isso, mas ao mesmo tempo meio decepcionado, afinal aquele lugar parecia tão legal e só tinha isso. Botei uma grande expectativa sobre esse lugar e no final me decepcionei bastante.